Muito bem, meus amados. Conforme fazemos religiosamente todos os domingos, estamos aqui de volta para comentarmos mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes: Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, onde fica a nossa sede, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, Coração de Aço do Brasil, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Ainda Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares, bem em frente ao CRAS. Porto Real é município do estado do Rio de Janeiro. Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à Torre Valença, município do estado do Rio de Janeiro. E ainda, estado de Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, bem no centro da cidade, próximo à Praça da Estação. Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. E no próximo dia 13, estaremos inaugurando mais uma de nossas igrejas no município de Pinheiral. Oportunamente, estaremos trazendo aqui mais notícias e o endereço de mais este ponto de trabalho do nosso ministério. Em Pinheiral, dia 13, sábado, às 19 horas, estaremos então inaugurando ali mais uma de nossas igrejas. E também Caratinga, estado de Minas Gerais. Brevemente estaremos inaugurando ali a nossa extensão de uma de nossas igrejas. Caratinga, Minas Gerais, também traremos o novo endereço. E queremos trazer ao conhecimento de todos vocês, este é o nosso veículo de comunicação, Missão Europa em Ação. O jornal contém 8 páginas por apenas R$1. São 8 páginas que trazem reportagens sobre os fatos relevantes de nossas igrejas do Ministério Missão Europa, não somente no Brasil, mas também no exterior. Temos notícias sobre a obra missionária e muito mais. E estamos abertos para receber de nossos leitores sugestões e matérias referentes aos trabalhos de nossa igreja do Ministério Missão Europa. Vocês também poderão anunciar conosco. Temos a nossa página de classificados, onde poderemos divulgar o seu negócio. O nosso contato telefone, celular, código 24 999099316. Prestigie e divulgue o nosso jornal. E o nosso manual de estudo, Ebenezer Dominical. Esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E o tema que estamos estudando neste segundo trimestre trata de religiões universais. Estamos estudando sobre as pessoas e suas crenças. Aqui tem estudos sobre heresiologia e seitas, estudos que amplificam o nosso conhecimento. E hoje, dia 7 de maio, estamos estudando a lição número 6 e falaremos sobre o confucionismo. Confúcio
foi o fundador desta religião, que é também uma das maiores religiões do planeta Terra. Confucionismo, a religião de um profeta moralista. Texto áureo encontra-se com base na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 10. Paulo assim registrou: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Verdade aplicada. Qualquer teoria filosófica que tenta compreender todas as coisas a partir de sua verdade não é suficiente para vencer os males deste mundo. Somente o Espírito Santo capacita-nos e nos convence do pecado. Os objetivos desta lição são os seguintes: explicar as origens do confucionismo, descrever as crenças do confucionismo e avaliar os pontos negativos do confucionismo. Os nossos textos de referência encontram-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 10 a 14. Paulo assim se expressou: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Introdução. A doutrina de Confúcio trata da ética filosófica voltada para a edificação da vida interior do ser humano. Confúcio estabeleceu sua doutrina comparando-a com as partes estruturais de uma árvore. Seus ensinos poderiam ser aplicados em todos os setores da vida, incluindo os relacionamentos interpessoais na família, na comunidade e na política. O amor e a benignidade deveriam partir das raízes da árvore, a fim de que ela gerasse frutos bons e saudáveis. O título do tópico número 1: o significado do nome e ética filosófica. O nome Confúcio significa mestre Kong e vem do termo chinês Kung Fu Tzu. Ele foi um dos pensadores e filósofos da China. Sua doutrina filosófica baseava-se na moralidade das pessoas e no brio governamental. Confúcio preocupou-se com os procedimentos comportamentais corretos, relações sociais que respeitam as regras, com a justiça e a integridade coletivas. Os valores do confucionismo conquistaram a sociedade e alcançaram relevância no dia a dia da vida dos chineses durante a dinastia Han. As doutrinas elaboradas por Confúcio transformaram-se num sistema filosófico conhecido por confucionismo. Subtópico 1.1: Biografia de Confúcio. Confúcio viveu durante a dinastia Shao e a China atravessava por um período de caos social-político. Os filósofos daquele período buscavam uma saída honrosa para o estado geral desordenado da nação. Confúcio
Nasceu no ano 551 a.C. e foi o mais novo do total de 11 irmãos. Foi oriundo da província de Shantung, que ficava no estado de Lu. Aos 3 anos de idade ficou órfão de pai e sua mãe cuidou de sua educação, dando-lhe o melhor que pôde. Confúcio estudou história, música e poesia, e seus livros eram escritos em cascas de bambu. Aos 19 anos de idade, casou-se e sua esposa deu-lhe um filho, mas a união conjugal durou pouco tempo. Foi servidor público e interessava-se pelo bem-estar da coletividade como um todo. Por causa das suas ideias revolucionárias, sua posição despertou grandes ciúmes entre os colegas de trabalho e ele resolveu abandonar a vida pública. Achou por bem dedicar-se à profissão de professor e abandonou a administração governamental. Fundou uma escola que chegou a abrigar 3.000 alunos e trabalhou em defesa dos pobres e oprimidos. Em 479 a.C., veio a falecer aos 72 anos de idade. Confúcio passou a ser reverenciado e muitos o consideravam um deus. Em 220 a.C., durante a dinastia Han, o imperador Wu decretou o confucionismo como ideologia oficial da China. Subtópico 1.2. O confucionismo tornou-se religião. Muitos estudiosos afirmam que Confúcio foi o fundador de uma das maiores religiões universais. Outros até defendem a tese de que ele não passou de um agnóstico teísta, ou seja, alguém que admitia a não comprovação da existência de Deus, mas que acreditava na possibilidade da existência de divindades. Outros ainda diziam que Confúcio era um ateísta. Na verdade, a dúvida ainda permanece. Confúcio deve ter se referido à religiosidade dos indivíduos para exemplificar os ritos cerimoniais existentes nas religiões e a veneração dos vivos aos seus antepassados. Seu interesse maior voltava-se para o estado comportamental das pessoas. Como professor e filósofo, gostava de ensinar sobre a ética do dia a dia. Suas teorias racionalistas e humanistas tiveram grande poder de penetração entre o povo e sua teoria de governo perdurou durante 25 séculos na China. Não gostava de debater assuntos voltados para o sobrenatural, pois dizia prejudicar o bom senso e desvirtuava os propósitos sociais. Subtópico 1.3. A ética de Confúcio como doutrina. Ao aplicar seus ensinos fundamentados na ética social, Confúcio gostava de compará-los à estrutura de uma árvore. Li representava os ramos de uma árvore e tinha o significado de cortesia, reverência, justiça, ordem moral e ritual. Segundo Confúcio, os relacionamentos entre as pessoas eram controlados pelo Li. O Gen simbolizava a raiz que Confúcio comparava ao amor, à bondade e à humanidade. O atuar juntamente com outros para um mesmo fim era o que devia levar as pessoas a buscarem o bem-estar coletivo. Tópico número 2. Os modos morais de agir do governo. Confúcio dizia que os galhos da árvore, o Li, seriam o agente capaz de restabelecer a sociedade chinesa. Ele mesclava sua ética filosófica com a política,
acreditando que o resultado seria um harmonioso relacionamento entre aquele que governa e os seus súditos. Na sua visão, se os governos adotassem os seus ensinamentos, até o ambiente espiritual da nação melhoraria em qualidade. Confúcio acreditava que a bondade adormecida dentro do homem despertaria e que, se os governos fossem bons, haveria uma reciprocidade como resposta do povo. Bons governantes eram sinônimos de ausência de crises e existência de crimes, pois as prisões transformar-se-iam em museus. Faltou Confúcio dizer que, por si mesmo, nenhum homem reúne forças para a mudança a não ser com a ajuda do Espírito Santo. Vejam o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículos 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Subtópico 2.1 As Escrituras Sagradas do Confucionismo. Como filósofo e professor, Confúcio teceu comentários e editou muitos livros antigos, e a reunião deles são conhecidos como os 5 clássicos. Os ensinos de Confúcio eram todos eles interpretações que foram baseadas na coletânea dos clássicos. Confúcio ensinava e seus seguidores anotavam suas palavras em cascas de bambu. Anos mais tarde, aqueles textos foram enfeixados numa obra única e deram a ela o título de Os 4 Livros, que são eles: as Analectas, que reúne o conjunto de trechos seletos de diferentes obras, sendo expressões do próprio Confúcio e mensagens de seus discípulos. A grande sabedoria refere-se à educação e treinamento de cavalheiros e foi o primeiro a ser estudado no chinês clássico. A doutrina do meio termo relata a capacidade humana de conviver bem com seus semelhantes e com a ordem moral do universo. E, por fim, o livro de Mêncio faz referências a registros do ano 300 a.C. e traz à baila escritos sistemáticos da filosofia de Confúcio. Subtópico 2.2 Os efeitos dos ensinos de Confúcio. Os ensinamentos de Confúcio tiveram forte influência em pelo menos 25% da população mundial durante um período de mais de 2000 anos. Ele morreu acreditando que seu trabalho tinha sido um fracasso e apenas 70 pessoas seguiram-no como discípulos. O confucionismo sofreu oposição ferrenha do taoísmo, outra grande religião universal que se expandiu naquele mesmo tempo. Os legalistas, que cuidavam de respeitar minuciosamente a lei então vigente, juntamente com os seguidores do moísmo, uma escola da filosofia chinesa desenvolvida pelos seguidores de Mozi, anos de 470 a 391 a.C.,
Também foram os intransigentes opositores à filosofia de Confúcio, pois todos diziam poder oferecer uma forma melhor de governo para a China. Confúcio não se interessava pelo estabelecimento da religião na China, mas tinha como alvo a educação do povo voltada para a ética comportamental. Achava que o homem era fruto do meio ambiente e que o meio adequado tornaria as pessoas boas. As Anacletas, ou melhor, as Analectas, tornou-se o livro didático principal da grade curricular de ensino da China e, como tal, continuou até 1912, quando surgiu a República. Subtópico 2.3 A estimativa de valor do confucionismo. Da mesma forma que ocorreu com todas as religiões universais que foram estudadas até aqui em nossas lições dominicais, o confucionismo não se preocupou de maneira necessária com a realidade posterior à vida terrena. Os interesses primordiais do confucionismo estavam todos voltados para a ética comportamental e não com os verdadeiros valores religiosos implementados por Deus a partir da queda da humanidade. O confucionismo explanou sobre o abismo em que o homem se meteu, mas não mostrou a porta de saída, a fim de que o ser miserável conseguisse sair do atoleiro a que se chafurdou. Tópico número 3 tem por título A Ética do Confucionismo. Confúcio pregava que ali os modos morais de agir do ser humano seria o agente transformador de todos os males da sociedade em bons relacionamentos humanos, quer fossem em família, na sociedade ou no Estado. O Gen, como raiz da árvore, seria a força que ocasionaria a motivação necessária ao Li, a fim de que o amor, a bondade e a abnegação envolvessem a todos, exterminando com as guerras entre as pessoas e disseminando o espírito fraternal entre governo e governados. Todas as qualidades elencadas por Confúcio em sua ética filosófica são de grande valor e desejáveis por todos nós. No entanto, ninguém é capaz de alcançar tal virtude com suas próprias forças e nem salvar a si próprio. Somente o amor de Deus no coração poderá motivar o amor e a bondade e transformar o velho homem em uma nova criatura em Cristo. Não existe fraternidade entre os homens sem a paternidade de Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Subtópico 3.1 A regra de ouro do confucionismo. A conhecidíssima regra de ouro da conduta moral diz o seguinte: não queira para os outros o mesmo que você não deseja que lhe façam. O princípio de que não devemos fazer aos outros o que não queremos que nos façam é, com certeza, a regra mais propalada entre os povos e bem recebida por todos em todas as épocas. Ainda hoje, continua sendo repetida em quase todos os códigos de ética existentes.
Vamos encontrá-la, inclusive, nos registros das Sagradas Escrituras e, de modo semelhante, em inúmeros textos religiosos, tais como o islamismo, o budismo, o hinduísmo e o confucionismo. Muito utilizada por inúmeros pensadores e filósofos ao longo dos tempos, é uma espécie de prumo, pois faz referência à maneira de se relacionar com as outras pessoas. A reciprocidade foi a regra de ouro oferecida por Confúcio em sua obra As Nalectas. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Subtópico 3.2. A devoção filial no 3.2. A devoção filial no confucionismo. Um dos ensinos tradicionais da ética filosófica de Confúcio era o amor filial como uma das crenças. Desde os tempos mais antigos, os chineses sempre tiveram uma certa devoção voltada às pessoas mais velhas. A verdade de Cristo em relação à devoção filial é ainda mais exigente, pois dizia: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 37 e 38. Subtópico 3.3. A salvação segundo o confucionismo. Confúcio acreditava na bondade como virtude inerente ao homem. Segundo seu ponto de vista, o homem não seria capaz de cometer a maldade e por isso não carecia de perdão dos seus pecados. Sua filosofia de vida era que o indivíduo poderia salvar-se a si mesmo e construir a sua própria felicidade aqui na Terra. Ao contrário, a Bíblia afirma: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 9 e 10. Conclusão: Confúcio pode ter sido bem intencionado e um dos filósofos mais proeminentes que já passou sobre a face da Terra. Mas veio alguém muito superior a ele: Jesus, o nosso Salvador. Assim concluímos mais uma de nossas lições. E no próximo domingo, aqui retornaremos com a lição número 7 e estaremos estudando sobre o budismo até que venha a iluminação. Ebenezer Dominical é o nosso manual de estudos e nesse trimestre estamos falando sobre religiões universais. Estamos estudando sobre pessoas e suas crenças. Então, convidamos a todos que estejam conosco semanalmente em qualquer um dos endereços de nossas igrejas elencados aqui no princípio da nossa fala. Bons estudos para todos, bom final de semana e que Deus, em nome de Jesus Cristo, continue nos abençoando de forma rica e abundante. Até a próxima.